Aleluia. Ricardo é diácono aqui na casa. E eu sei que Deus tem depositado algo sobre a vida dele. E vai ser bênção sobre aquilo que Deus vai derramar sobre os nossos corações hoje. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Isso, estenda sua mão. Comece a orar, comece a pedir. Deus, fala comigo. Usa a vida do Ricardo. Pai, nós oramos e entregamos o Ricardo diante do Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem depositado uma porção sobre a vida dele hoje, para esse tempo. E eu sempre falo isso porque foi o que eu aprendi há mais de 25 anos atrás, que o poder está na pregação e não no pregador. A palavra é viva, a palavra tem poder, a unção do Espírito é o que quebra julgos, quebra grilhões e despedaça corações, e que nessa manhã o Senhor use ele como instrumento vivo, cheio de unção e poder, para abençoar as nossas vidas, para falar aos nossos corações. Deus, nós estamos com fome, dai-nos de comer. Nós estamos com muita fome, então nos dê de comer, traga a revelação do Teu Espírito sobre a vida de cada um. Usa o Ricardo para a glória do Teu nome. Nós os abençoamos para esse tempo e os liberamos para isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ligado, né? Estão me ouvindo? Bom dia a todos, bom dia. A gente já começa com uma pressão, né? Os pastores chamando a gente para orar, a gente já vai subindo a pressão do dia. Mas ainda de manhã, o pastor Alu perguntou para mim: você está bem? Estou bem. Está nervoso? Não. Então a gente não parece, mas por dentro está assim, ó, não. E está tudo bem, querido, eu tenho meus cacoetes, eu não ligo para isso, mas está aqui, ó, não. Dentro está tudo revirado. Só parece que não está, mas eu estou nervoso, sim. Mas eu aprendi que é glória a Deus, queridos, porque o dia que eu não estiver nervoso, quando eu vou pegar a palavra de Deus, é porque alguma coisa está errada em mim. Porque é como o Sérgio pregou, falou aqui, orou. Não está no pregador, está na palavra, né? Na palavra de Deus. Então, que eu fique nervoso para o resto da minha vida é sempre que eu for ler a palavra do Senhor Jesus. Amém, queridos? E glória a Deus. Vamos falar um pouquinho hoje. Ela trouxe meu óculos, gente. Mas hoje, Gabi, eu vou te contar uma coisa. Eu sempre esqueço meu óculos quando eu vou trazer a palavra de oferta, né? Hoje eu trouxe. Mas eu pensei, eu não vou usar, porque assim eu não consigo enxergar todo mundo. E aí fica mais fácil de pregar, né? Não fica assim, eu não estou vendo as expressões, então se a gente vai fazendo cara feia, eu não vou ver. Então hoje foi intencional de não usar, filha, mas obrigado pelo meu óculos, tá? Mas vamos lá, queridos. A gente vai falar um pouquinho sobre amor hoje. O louvor já falou um pouquinho, né? Eu costumo dizer, o louvor e a oferta já foram impactantes, né? Deus já falou muito nesse momento. Mas Deus ainda tem um pouquinho mais para falar hoje, queridos. E eu creio naquilo que Deus tem falado comigo há alguns dias, já compartilhei isso com o pastor Sérgio, com o Valdeir, com os pastores. E eu vou ler primeiro um capítulo aqui, que está em 1 Coríntios 13, do 1 ao 7, muito conhecido por todo mundo da igreja e por quem não é da igreja, que diz assim, 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e ainda assim, fé, que permitisse mover montanhas, mas não tivesse o amor, eu nada seria. Se tudo que eu tenho, se tudo que eu der aos pobres, até entregar o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. E eu quero repetir aqui, queridos, o amor é paciente e bondoso. Não é ciumento nem presunçoso. O amor não é orgulhoso nem grosseiro. E aqui, queridos, é o que me pegou. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. E Deus começou a falar comigo aqui. O amor não é da minha maneira, queridos. E o Senhor tem construído essa palavra no meu coração, e para quem gosta de títulos, o amor que derruba muros. O amor que derruba muros. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Você tem amado um amor que constrói pontes, a ponte que o próprio Jesus construiu lá na cruz por nós, quando o pecado nos separava dele, e Deus enviou o seu Filho como uma ponte para nos conectarmos com ele, ou nós temos amado como muros, que separa
Só eu entendo que muro é uma coisa que separa? Muro é algo para separar, para dividir, né, Sérgio? Não para multiplicar. Eu divido as coisas. E o Senhor começou a falar muito comigo, e obviamente, como eu sempre falo, eu com Deus, não, lógico que eu amo o Senhor, eu amo todo mundo, eu sou um amor em pessoa, amo todas as pessoas, olha só, eu nem fico bravo. E de verdade, queridos, eu não pego o rancor de ninguém, pelo menos eu acho, né? Mas o meu orgulho está aí. E o Senhor começou a falar muito comigo sobre isso. E eu não estou me referindo ao amor, e eu não vou falar aqui, kairos, aqueles nomes bonitos de amor, estou falando do amor do dia a dia mesmo. Um amor que tem que ser simples, mas principalmente não pode ser seletivo. E aí, querido, o Senhor começou a me convencer. Obviamente que Ele ia me convencer, né? Mas a gente tenta, né, entre a nossa carne, nosso orgulho, principalmente, debater com Deus sobre isso. E quando o Senhor começou a falar que eu amava de maneira seletiva, eu principalmente não concordei. Falei, Deus, não concordo com você. Não concordo, eu não amo de maneira seletiva. Pronto. Aí Ele falou, é? Então, espera aí. E Ele começou a me trazer situações. E, querido, já faz alguns meses, em 2025, o Senhor tem construído essa palavra no meu coração. E eu comecei a ter que pedir perdão para algumas pessoas que caminham comigo. Ainda estou pedindo perdão. O Senhor vai trazendo para a gente. Simplesmente por quê? Porque eu escolhi não amar essas pessoas. Não é a questão de eu não queria o mal dessas pessoas, eu não queria que eles estivessem longe de mim. Mas eu, no meu coração e na minha mente, programei para não amar essas pessoas. Mas como assim? Você era líder de célula, você é diácono? Sim, queridos, a gente faz isso. A gente faz seleção. Sabe por quê? Porque é muito fácil eu amar a galera da minha célula. É muito fácil eu amar os meus discípulos, principalmente aos que correspondem, né, aquilo que você tem trocado com ele no dia a dia, e você vê evolução. E aí começa a pegar. O Senhor começou a trazer. E por que você não está chegando mais perto daqueles que não correspondem com você? Eu falei, eita. Como assim, Jesus? Sim. Porque eu, queridos, vou falar de mim, né? Eu sei que muitos também caíram nessa armadilha. Sabe aquela coisa de, olha, eu vou dar o meu amor para quem quer. Eu vou discipular quem quer. E não é sobre discipulado, quer dizer, é sobre amor. Eu vou amar, pastor Sérgio, aquele que quer ser amado, aquele que quer ser cuidado. Eu vou caminhar com quem realmente quer. E os outros, se precisarem, estarei aqui. É só me chamar, né? Quem sabe? A gente fala isso, não fala? Pelo menos eu falo isso. Só que aí, queridos, o que a gente faz? A gente faz aquela programação na nossa mente. Beleza, esse aqui eu amo porque quer ser cuidado, esse eu amo porque realmente está afim, e esse aqui, que só quer um pastoreio, que só quer ficar de boa, já não está mais batendo com as minhas ideias. O que eu faço? Programo. Caixinha, modo espera. Deixa ele aqui. Se um dia ele precisar, ele vem atrás e a gente vai orar e vamos entender. Só que é uma armadilha que eu caí, queridos. Daqueles que não queriam realmente caminhar, ou caminhar como eu caminhava, ou como aqueles que dão mais frutos caminham, eu simplesmente isolei. E não é que eu deixei de amar, mas eu escolhi amar mais alguns do que outros. E eu não estou falando de afinidades, nós vamos ter afinidades mais com uns do que outros. Eu estou falando de escolher amar alguns e outros amar menos. Mas, querido, quem mais precisa do amor não são aqueles que estão frutificando, que estão caminhando e correspondendo. É justamente aqueles que não estão enxergando o que precisa fazer. Os que estão mais cegos. E o Senhor começou a falar muito mais comigo em relação a isso. E essa palavra de Coríntios pegou e está pegando, e eu fui para a Bíblia buscar algumas informações, e de fato, queridos, o nosso amor tem sido muito seletivo. E o diabo, ele usa diversas estratégias. É que às vezes a gente se apega, o diabo ataca a família. Sim, ele vai continuar atacando a família. E aí a gente pega que o diabo vai atacar a família, pastor Levi, e a gente fica nisso. Mas o diabo, ele vai mudando as estratégias dele. Eu não estou dando glória, nem enaltecendo, colocando o diabo num patamar, mas ele é inteligente. Queridos, ele foi criado por Deus. O que eu quero dizer? O diabo está mudando as estratégias e nós não estamos acompanhando. E vou dar alguns exemplos para vocês, e talvez gere até um pouco de polêmica, mas eu não vou entrar em política. O Brasil está ou não está dividido entre esquerda e direita? Alguém discorda de mim? O Brasil está dividido entre direita e esquerda. Tem a centro-direita, tem o extrema-direita, tem o centro-esquerda, tem o extrema-esquerda. Não importa. As pessoas estão divididas entre direita e esquerda. E onde Jesus está nesse meio? As pessoas falavam tanto antigamente, eu vou falar porque eu fui parte de torcida uniformizada. Quem era de torcida uniformizada
Era um bandido. A maioria, queridos, né? A gente sabe que não é uma coisa legal. Hoje eu entendo isso, mas nossa, ele é da torcida não sei o quê, ele é da torcida não sei o quê, eles vivem brigando. Era uma separação. Hoje a gente faz pior que os caras da torcida. A gente escolheu um lado, a gente escolheu ser direita, a gente escolheu ser esquerda. A gente escolhe lados. E sabe o que é o pior? Quando a gente escolhe lado, a gente está deixando de amar uma parte. Se eu escolho ser esquerda, queridos, eu passo a não amar mais a direita. E aqui que está o grande gatilho. Não é que eu odeio, você entende? Porque quando eu estou odiando, é até mais fácil, porque fica ali, ainda existe você percebe uma vida. Mas quando eu escolho ser esquerda, eu sou indiferente com as pessoas da direita. E quando eu sou direita, eu sou indiferente às pessoas da esquerda. Não vou falar de política, vamos falar de raiz e Nutella. Quantos aqui não brincam sobre, você é Nutella, você é raiz? Tem pessoas que estão se separando de outras porque são raiz e Nutella, queridos. Divisão. Mas o que seria do raiz se não fosse o Nutella e vice-versa? Bem rapidamente. O Nutella só consegue melhorar as coisas e desbravar mais porque um dia o raiz foi lá e fez. O rústico. Só que se o raiz ficasse só na parte bruta, naquela parte inicial, que é aquela coisa, não, eu sou assim, o Nutella não teria avançado. E quem é Nutella leva muito mais coisas, busca, pesquisa. Os nerds, os que não são nerds. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? As divisões estão acabando com a gente. As divisões estão acabando com a igreja. Não preciso falar para todo mundo aqui que nós temos igrejas contra igreja hoje em dia. Ou só eu vejo isso? Igreja atacando igreja. Pastor atacando pastor. Queridos, eu costumo brincar, pastor Levi, que assim, às vezes, a gente ora, não, eu vou repreender esse demônio, o demônio está agindo ali. O diabo olha e fala, os caras estão se matando sozinhos, não tem nada a ver com isso. Os caras estão se dividindo sozinhos. O que o diabo faz é pegar uma pólvora e jogar para esquentar tudo. A gente tem causado a divisão no mundo. Falando de Brasil, é isso, queridos. Direita versus esquerda, Nutella versus raiz, ricos versus pobres. Quer um exemplo? Eu adoraria ser rico. Não sou. Mas se todo mundo em Curitiba, no Brasil, fosse rico, quem ia querer trabalhar em trabalhos braçais? Ninguém. Ninguém ia querer. Então, um precisa do outro. Isso não quer dizer que você não tem que se tornar, você não precisa ser rico, você quer buscar um futuro próspero. Está tudo bem. Mas a divisão que o diabo tem colocado no nosso meio, queridos, tem sido pavorosa. Pavorosa. Isso está ligado à nossa falta de conhecimento de Jesus. E quando eu permito me posicionar a escolher um lado, só pelo lado, por uma ideologia, por uma coisa que eu gosto, eu estou deixando de amar o outro lado. Queridos, eu sou muito grato a algumas pessoas, sou grato a muitas pessoas. Mas, por exemplo, aqui na igreja eu posso dar nomes. Valdeir e Jô, Sid Clay, o Rodrigo Vieira, Cimei Júnior, se esqueci alguém, me perdoem. Foram pessoas que um dia escolheram me amar. Um cara que vivia na rua, era maloqueiro, fazia um monte de coisa errada. Escolhas, ideologias diferentes do que vocês imaginam. Quase beirando a monarquia. E eles escolheram me amar. Simplesmente porque eu sou uma alma, sou uma pessoa. Eles não olharam para o lado, eu não estou falando de política não, queridos, por favor, estou falando de lados errados da moeda. Escolheram investir e me amar, porque no final das contas eu era uma alma. Eu era uma pessoa que precisava de Jesus. Porque no final das contas, queridos, todo mundo quer ter uma família com margarina. Aquela família do comercial da margarina, que todo mundo senta à mesa, que é alegre, acorda todo mundo de bom, dando bondinho para o outro. Todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma família feliz, estar bem, ter sua casa. Só que o diabo está dividindo a gente. O diabo está fazendo uma divisão e ele está sendo bem sucedido. A gente está entrando em um ano, queridos, que é um ano, a gente já vem de uma divisão muito forte. Um ano de eleição. E eu tenho certeza que o diabo vai intensificar a divisão entre as pessoas. Mas é muito claro para mim, acho para vocês também. Porque quanto mais o diabo dividir, mais ele vai prosperar nas nossas vidas. Queridos, como que a gente preza pela vida? Como que você evangeliza uma pessoa que está necessitada? Você não chega e fala, pastora Lu, ó, Lu, você precisa de Jesus, ou você vai para o inferno. Aí você fala, é verdade, eu vou para o inferno? Não, aceitei Jesus e agora eu vou viver uma outra vida. Pode acontecer?
Pode, é o Espírito que conduz, mas geralmente é relacionamento. Você se aproxima, faz o convite para a célula, vai jantar em casa, você vai se aproximando. Mas como que eu me aproximo de pessoas que não são da mesma ideia que eu tenho, lacrando sobre as pessoas? Queridos, adoro política, mas tenho visto tanto um lado quanto o outro agredindo pessoas. E aí a gente começa a entrar, queridos, num texto que está lá em João 8, do 1 ao 11, onde começa a mostrar que Jesus ele realmente não fazia seleção de amor. Ele amava as pessoas, mas ele condenava os pecados. Só que a gente está fazendo o contrário. A gente está condenando as pessoas porque elas são pecadoras. A gente está humilhando as pessoas porque elas têm pecados. Como se quem condena não tivesse pecado. Todos nós somos pecadores. A Bíblia nos fala sobre isso. Quando a gente entra no texto da Jesus e a mulher adúltera, João 8, do 1 a 11, creio que todo mundo conhece aqui a história, a mulher adúltera que foi trazida, né, até Jesus, humilhada. Imagina essa cena, querido, humilhada. Era a lei da época? Era a lei da época. Ela ia ser apedrejada porque adulterou, enfim. Era uma lei que tinha na época. E as pessoas levaram aquela mulher até Jesus. Foi uma exposição, foi uma humilhação. Certo? Beleza. Jesus faz o quê? Simplesmente ele ama, ele escolhe amar. Né? Aquela velha, todo mundo já imagina até a cena, né? Jesus abaixando, escrevendo na areia, e fala para todo mundo assim, aí, quem não tem pecado aqui? Atira a primeira pedra. E a galera, ó, queimou o chão. Mas aí Jesus vai e fala o que para ela? Vai e não peques mais. Jesus questiona as pessoas que estavam humilhando ela, porque era um confronto para a humilhação, não era um confronto para trazer ela para Jesus, para mostrar que ela era pecadora. Era um confronto para matar, para humilhar. Mas Jesus vai e fala, ei, quem não tem aqui? E simplesmente ele pega, vai e não peques mais. Então ele fala, eu te perdoo, eu te amo, mas não faz o que está fazendo de novo. Só que hoje, nos tempos de hoje, a gente está agindo diferente. Queridos, vão para a internet. A cada dia que passa, eu deixo de seguir alguns canais. Deixo. Sabe por quê? E eu vou falar aqui, não importa o lado partidário, as pessoas estão lacrando, querendo ter razão sobre as outras. E aí um cara vai lá e fala, não, porque você faz isso e aquilo, lacrei. Ganhei o debate. Aí o outro vai, posta o lado dele, olha aqui, ó, esse aqui é desse jeito, é assim, lá, ganhei o debate. E quem ganhou o debate? Na minha opinião, o diabo. Porque a gente tem aprendido, a gente sabe, né, é Bíblia, Jesus, que convence do pecado. Não é o homem. Só que o homem está querendo convencer o outro de que ele está errado. Humilhando, lacrando, batendo, expondo, humilhando. E sabe, queridos, se a gente fosse colocar aqui isso funcionasse, seria muito difícil. As pessoas estão batendo nas outras. Igreja, às vezes fala de igreja, porque está errada. Quando você olha uma coisa na internet, queridos, eu falo desse amor seletivo, uma coisa que você não concorda, partidária, independente de lados, você olha e fala, os caras estão errados, ou você olha e fala, não, está errado, ou você ora. Agora eu peguei. Eu vou falar porque Jesus me fez essa pergunta. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos, repito, não tem nada a ver com partidário. Esses dias o Senhor me fez uma pergunta. Esses dias, né, enquanto eu estava construindo, porque eu era daqueles que assistiu as coisas de lacração e lacrou, bateu, vencemos o debate. E aí o Senhor me perguntou, você tem orado pelo seu presidente? E eu pensei, Jesus, espera aí, você tem orado pelo seu presidente? E a minha resposta foi qual? Não. Não orei pelo meu presidente. Eu não estou falando nem do presidente da igreja, tá, pessoal? Estou falando do presidente da nossa nação. Eu já escutei algumas pessoas, querido, dizendo assim, cristãos e não cristãos, tá? Graças a Deus, quem eu escutei, Sérgio, não é da casa, né? São de outros lugares, mas ao cúmulo de falar assim, e aí um amigo meu, né, e não é mais cristão, mas ele falou assim, eu queria ver esse presidente morto para acabar tudo logo. E Deus já estava falando comigo. E eu falei assim, eu preferia ver o presidente convertido. É uma grande diferença, queridos. Eu não estou entrando num debate se está certo, se está errado, o que fez, o que não fez, não é isso. Mas o ser humano está chegando ao cúmulo de querer ver o outro morto por conta de erros. Como se a pessoa que falou isso não tivesse errado. Ou seja, eu prefiro ver uma pessoa convertida do que morta, é óbvio.
Porque se eu pensasse o contrário, eu já tinha sido recolhido pelo Senhor faz muito tempo. Pelo que eu fiz, pelo que eu era, pelas minhas escolhas. Se as pessoas que investiram na minha vida sobre amar, sem ser seletivas, não tivessem me amado, queridos, eu posso falar, não vou dizer 100% de certeza, porque os planos são do Senhor. Mas, humanamente falando, a lógica, se for pela lógica, eu não estaria aqui. Eu poderia estar morto pela vida que eu levava. Mas alguém olhou para mim e falou, esse cara precisa de Jesus. Não perguntaram para mim que partido você é, ou de que religião que você é. Vamos esquecer a política, que tribo você é. Ah, você é dos pensadores, você é do nerd, você é o raiz, você é o Nutella. Esqueçam, queridos, isso. Vamos parar de selecionar, vamos parar de ter esse amor seletivo. Isso tem acabado com o mundo. Ser seletivo na maneira de amar. A diferença, queridos, que tem acontecido em algumas pessoas que caminham comigo, é que depois que o Senhor começou a me dar essa palavra, eu comecei a pedir algumas vezes perdão para algumas pessoas, e teve pessoas até que perguntaram, mas por que você está me pedindo perdão? E eu tentei, né? Ah, porque eu preciso pedir perdão, né? Porque Jesus tocou meu coração. E o Espírito Santo, fala porque você está pedindo perdão. Aí, ó, travou. Porque daí veio o orgulho. Cara, porque a gente caminha um tempo junto, preciso te pedir perdão, tal, enfim. E o Espírito Santo veio na hora, queridos, na hora, na frente do monte de gente. Fala que você escolheu não amar ele como ele deveria. Aquele minuto, Sérgio, parecia horas, não passava. Parecia aquele filme que você vai em câmera lenta, né? Era isso. E eu falei para essa pessoa, falei, olha, estou te pedindo perdão, porque eu escolhi não amar você como você deveria. Porque eu decidi no meu coração que você não era digno do meu amor. E é forte isso, queridos. Porque o Senhor me mostrou que eu sou um baita jogador. Eu sou rápido em julgar as pessoas. Muito rápido. E eu estava sendo muito lento, ou quase parado em amar as pessoas. E eu expus meu coração para aquela pessoa e outras pessoas que te pediram perdão com esse mesmo tema. Eu estou te pedindo perdão, porque eu escolhi não amar você. Não é que eu não é que eu te odiei, eu escolhi não amar você. E para a glória de Deus, querido, não tem nada a ver comigo. O Senhor já estava trabalhando nisso. E algumas dessas pessoas simplesmente deslancharam. Porque receberam um amor que elas queriam. Elas não sabiam, algumas entendiam, mas simplesmente elas começaram a frutificar. Mudar o comportamento, a gente falava assim, eu e a Renata, uau, o que aconteceu com essas pessoas? O que está acontecendo? Olha como eles estão bem, olha, vencer aquele pecado, vencer aquelas práticas. Mas por quê? Não é porque eu amei, mas porque eu decidi não ser seletivo em amar. Porque um dia o Senhor não foi seletivo em amar. Assim como o Senhor mostra na Bíblia outros tantos exemplos. Se a gente pegar exemplos de amor, queridos, a gente vai lá para 1 Samuel, Davi e Jonatas. Por direito, que é muita coisa, a gente faz isso, queridos. Por direito eu posso amar, eu tenho direito disso. A gente tem que abrir mão dos nossos direitos para amar. Essa é a verdade. Jonatas e Davi, Jonatas era o herdeiro por direito. Ele podia falar, ei, eu vou ser o próximo rei. Mas ele escolheu amar Davi acima do cargo dele, acima da posição dele. Decidiu ser amigo de Davi. Queridos, um exemplo muito prático, esse eu adoro. Ruth e Noemi, lá em Ruth, do 1 ao 16 a 17, nora e sogra, ó, nora e sogra. A nora, da minha esposa, mentira, minha esposa ama minha mãe, tá tudo bem lá. Mas, uma decidiu, a órfã, decidiu não andar com a sogra. Mas Ruth e Noemi andaram juntas. Ela escolheu amar. E ela tinha todo o direito de não amar e seguir a vida dela. Ela escolheu amar. Que é um outro exemplo, queridos, de quem, de fato, simplesmente amou, sem ser seletivo. E esse, para mim, talvez seja o mais, tirando Jesus e Judas, de quem que amou. Que está lá em Lucas 10, que é a parábola do bom samaritano. Simplesmente, no caminho, a Bíblia, Lucas, para ficar mais fácil, Lucas 10, do 25 ao 37. Né, conhecido pela maioria, mas se alguém não conhece, o bom samaritano estava no caminho e encontrou um cara doente. Estou resumindo aqui. E por esse caminho, queridos, passou um sacerdote antes e um levita, que, na teoria, eram obreiros da casa do Senhor, eram obreiros de Deus. E passaram por ali e não ajudaram o cara.
Eu não sei o que eles pensaram. Não vou cometer uma heresia de acordo com o 2 Rufus 13:15, né? Eu não sei o que esses caras pensaram. Mas o bom samaritano simplesmente parou, cuidou desse cara. Pagou do próprio bolso a hospedagem para esse cara. E ainda diz assim para o dono do estabelecimento: ó, quando eu voltar, se ele tiver mais algum custo, algum gasto com vocês, eu pago. Se isso não é um exemplo de amor que não é seletivo, queridos, eu não sei mais o que é. E o termômetro agora, a pergunta termômetro que eu coloco aqui para nós, eu fiz para mim quando eu escolho amar alguém que eu não conheço, porque quem eu conheço, eu já sei que cada um pensa, né? É muito mais fácil. Mas quando eu conheço alguém, a minha pergunta será que ele conhece a Jesus? Será que esse cara não é uma terra boa para falar de Jesus? Ou eu pergunto, será que ele é de esquerda ou será que ele é de direita? Será que ele é raiz ou é Nutella? Será que ele é boy? Será que ele é pobre? Será que ele é mano? Tinha isso, hoje acho que não sei se tem isso, né? Mas na minha época era assim, o cara é boy, vamos bater nos boy. E os boys falavam, vamos bater nos mano. Era assim. Estou errado? Só que assim, querido, a gente era moleque. Mas hoje, nós como cristãos, qual é a pergunta que vem na nossa mente quando a gente conhece uma pessoa nova? Ele é cristão? Ele conhece Jesus, Levi? Entrou um funcionário novo. Imagine você pensando, Levi, pastor Levi, esse cara é cristão? Será que esse cara não é uma boa terra para falar de Jesus? Vou descobrir. Ou, imagina, será que ele é de direita ou será que ele é de esquerda? Não faz sentido, queridos. A gente está colocando a escolha da pessoa antes da pessoa. A gente está colocando, seja qual for o pecado da pessoa antes, e a gente tem condenado as pessoas pelo seu pecado. A gente tem colocado o pecado dela como um baita amuleto de validação para a gente não amar. Queridos, eu não estou dizendo que amar não dá trabalho. Dá. A gente não está falando de um conto romântico, uma poesia em que amar dá resultado, eu vou amar e tudo vai ficar bem. Não é assim, a gente sabe que não é. Quantas pessoas a gente já amou aqui? Vou falar do Sérgio, do Levi, que são os nossos pastores. Amam, investem, amam, investem na pessoa, amam, e a pessoa simplesmente vai embora. E nem dá informação. Dá para contar nos dedos? Não dá para contar nos dedos, né, pastor Sérgio? Não é verdade? Não dá. Então, queridos, amar, não estou falando que é facinho, mas não é impossível. Sabe por que se torna difícil? E sabe por que a gente se torna seletivo? Porque a gente espera um amor cheio de benefícios. A gente tem amado ao que dá benefício, pastor Levi. Eu vou amar porque me traz benefício amar o Rica e a Mari. São bênção. Me fez até dançar esse ano. A Mari me botou para dançar, gente. Olha o meu tamanho. A Mari me botou para dançar. É fácil amar eles. Agora, e o contrário disso? Tem benefício em amar eles. O Rica está aqui no louvor. Você tem que achar, Rica, toca aquela música, vai ser massa, ajuda aí. Mari, vamos dançar assim, fazer negócio. É fácil. Mas se eles não me trouxessem um benefício, será que eu amaria eles da mesma maneira? E aí começa a entrar o amor seletivo, queridos. Aí eu começo a colocar muros em vez de construir pontes. As pessoas que precisam de Jesus, elas precisam de Jesus. E nós somos a ponte. Nós não podemos ser pedreiros e engenheiros de muros que nos separam, que fazem essas pessoas Cristo, o que ela pensa e o pecado. E aí você constrói um muro, em vez de construir uma ponte. Então, muito cuidado, queridos. Eu vou trazer um exemplo, Sérgio. Tempo atrás, isso foi ano passado, o Palmeiras estava numa fase, uau, legal, né? Os palmeirenses, e graças a Deus eu não sou mais que nem antigamente, então, peguei um post lá, eu ia zoar a galera do Corinthians. Eu nem percebi, mas era um post, não era ofensivo, mas era um post bem provocativo. E a hora que eu fui postar, aí eu falei, se primeiro ver aquele negócio, acho que não é legal postar, né? Poxa, parei. Aí deu 5 minutinhos e eu vou postar sim, os caras estão sempre me zoando, eu vou postar. É a minha vez de lacrar. A hora que eu preparo o post, o Espírito Santo tem no coração, você tem certeza que vai postar isso? Aí eu, Senhor, era só deixar quieto, Jesus, deixa eu fazer isso, não precisava falar comigo, não precisava me perguntar. E aí eu falei, Jesus, mas qual o problema de fazer uma postagem brincando com os meus amigos? E ele falou, porque tem pessoas que você está evangelizando, que quando vê esse post, e são corintianas.
você vai perder elas. Queridos, na hora eu comecei a chorar. Falei, uau, Jesus. A minha conduta cria muro ou cria pontes. Parece simples, queridos, mas depois eu fui lembrar. Tem pessoas que estavam se aproximando de Deus através da minha vida, Sérgio, que são corintianas. E aí eu vou e posto um post provocativo, eu perco essa pessoa. Eu posso escolher qualquer tema, queridos. Então tome muito cuidado com o muro que você constrói. E pode reparar, faço alguns posts, mas eu não coloco mais coisas de time. Porque eu entendo que eu tenho que ser uma ponte entre esse cara que não conhece a Jesus e Jesus. Uma postagem simples pode estragar um relacionamento, um investimento de, quanto tempo de oração, queridos? Estou dizendo que você não pode postar as coisas. Brincar está tudo bem. Mas avalia, queridos, se aqueles que você tem investido tempo, amor, oração, não estão dentro desse lugar onde você vai criar um muro e vai criar uma ponte. Parece simples, mas não é simples. É profundo, queridos. É muito profundo. E quando a gente fala principalmente de lacração, a gente tem que tomar cuidado. Vou dar outro exemplo. A gente tem visto, eu sempre esqueço, eu até parei de seguir. Eu costumava muito, pastor Sérgio, ver debate entre pastores. Arminismo, eu sempre esqueço, arminismo, me ajuda. Calvinismo, e ismos da vida. Judeu contra cristão, católico versus umbanda, crente versus banda, e agora está na moda mais ainda, né? O Rufus contra 20 corintianos. O Sérgio contra 20, os Paraná Clube contra... não, Paraná Clube não dá, né, Sérgio? Não. Não tem discussão, Paraná Clube é outra elite, pessoal. Um engenheiro versus 20 arquitetos. Vai dar pau? Para quê? Me respondam. É legal de ver, mas para quê? Sabe por que estão fazendo isso? Porque é um confronto onde o meu eu, onde eu me encho de razão, onde eu me encho de poder, onde eu, homem, vou lacrar e vou ganhar desses caras. E aí você vê um cristão versus 20 macumbeiro, um cristão versus 20, outro dia tinha lá, um cristão versus 20 garotas do job, 20 prostitutas. Para quê? Vocês acham que alguma daquelas meninas saiu pensando bem de Jesus, saiu olhando e falando, uau, tem amor aqui? Claro que não, elas saíram todas humilhadas. Humilhadas. Mas sabe qual é o problema? O mais grave ainda, que não são só aquelas 20 pessoas que estão no pecado específico. Quando a gente decide lacrar, ser seletivo em nosso amor, principalmente com os de fora, existe um lado, existe outro. Isso eu aprendi muito com o Sérgio outro dia. O Sérgio falava uma coisa para mim assim, pastor Sérgio, Rica, o que a gente fala, as pessoas estão esperando para definir uma posição. Está na minha cabeça, Sérgio, você tem martelado de maneira muito boa aqui. O que eu falo pode ser o fator decisivo do que a Fer vai pensar, do que ela vai fazer ou não com aquilo que eu falei. E é isso, queridos. Então, você quer lacrar nas pessoas, você faz um debate humilhado. E aí, vamos lá, tem um lado vencedor, tem um lado que vai lacrar, independente do tema, tá, queridos? Contra o outro lado. Esse lado não quer Jesus, esse lado não quer o Senhor, não quer ser amado ou não quer amar. Beleza. Esse lado tem todo o poder de Cristo. Uau! Tem o poder do Espírito Santo, é crente, está cheio de poder de Deus. E aí começa a brigar. E aí, esse lado vai humilhar esse. Mas tudo bem. Esse lado aqui não queria Jesus mesmo. Tomaram o que eles receberam o que precisavam. Eles precisavam ouvir isso. A gente pensa assim muitas vezes, né? Vou falar de mim, tá? Só que aí, o Espírito Santo começou a me trazer outra coisa. E essa galera, Sérgio, que é o que está esperando eu falar, para se decidir. Tem uma galera que está aqui, na ponte, esperando se a ponte vai finalizar, ou se vão botar o muro. Está aqui, vou para Jesus, vou para o amor verdadeiro, ou não vou para Jesus. Vou para Jesus, não vou para Jesus. Aí vem, o Sérgio faz um debate e quebra os ateus. Aí essa pessoa fala assim, uau, ele é cristão, né? Nossa, mas ele humilhou os caras. Ele usou a Bíblia, ele foi a fundo e humilhou os caras.
Aí o diabo vem e fala assim, esse é o amor do cristão. E aí as pessoas olham e falam, se isso é ser igreja, se isso é cristão, não quero. E elas vão para o outro lado, queridos. E é isso que acontece. Não é só um contra o outro, é um contra todos. E obviamente que aqueles que você machucou, que você lacrou, que você humilhou, que você confrontou só por humilhar, fica mais aberto o buraco ainda, o muro vai só aumentando. Jesus não fez isso, queridos. Jesus, ele amava, ele confrontava. E, por favor, não confundam. Eu não estou dizendo que a gente não tem que confundir os pecados, confrontar as pessoas em amor. Não é isso. Mas eu estou selecionando quem eu estou amando ou não? E isso é um grande ponto para a gente pensar. Está na hora da igreja, queridos, parar de ser seletiva. Está na hora da igreja parar de escolher quem ela quer amar. Independente se essa pessoa vai entregar ou não. Quer um exemplo, queridos? Tempo atrás, uma reunião. Os pastores e diáconos. Dei uma ramelada da boa, não foi, Sérgio? Não foi, pastor Lu? Mas ramelei. O Fabiano está dando risada. Meu Deus, falei umas groselhas que eu fiquei meses, Sérgio, a Renata sabe, digerindo aquilo, mas fiquei meses ali, ó, querendo me esconder no buraco. Raiz do amor. Saiu um gatilho ali, coisas que eu não sabia que estava ali dentro ainda, veio. Soltei na hora errada. No meio de uma reunião com o pastor Sérgio, pastor Valdeir, pastor Levi. Que fiasqueira eu fiz. Meu Deus do céu. Eu fui embora até mais cedo aquele dia, né? Renata ia falar comigo, eu nem fala comigo. E olha que eu gosto de conversar, hein? Só me deixa. Passei, dia seguinte, estava na porta do Sérgio, acordei ele, eu vim pedir perdão, Sérgio. Eu vim, foi ou não foi? Vim pedir perdão. Não estou falando que é bonito porque eu queria pedir perdão, não. Porque, querido, aquilo ali foi a noite inteira acordado. Falei, que groselha que eu falei para o Sérgio. Coisas que nem pensava, nem era coisa que eu pensava, mas, de repente, eu tirei a blusa, eu fiquei com calor, fiquei grandão. Aí depois eu terminei, eu falei, meu Deus. O Sérgio e a Lu, como presidentes dessa casa, tinham todo o direito de me chamar na semana seguinte, dia seguinte, falar, vamos conversar? Que atitude é essa que você teve? O que é isso, cara? A gente tem portas abertas, como é que se dá uma dessa? Eles tinham todo o direito. Mas eu sei que a pastora Lu olhou e falou assim, ó o Pedrão aí, ó. Amor, vamos amar o Pedrão. E decidiram me amar. E glória a Deus, eles separaram o meu erro de quem eu sou. Coisa que a gente não está fazendo. A gente está juntando a pessoa, colocando a pessoa atrás do erro dela. E deu certo o pedido de perdão, porque eu estou aqui, né, queridos? Ufas! Pensei, o Sérgio nunca mais vai me chamar para pregar. Não vou fazer mais oferta. Vou sair do ministério. É sério, pastor Sérgio, foi difícil. Mas foi ótimo. Porque o Senhor me confrontou em todas as coisas que eu achava diferente. E Ele mostrou, você achava isso, você faz igual. Pum. Você fazia isso, você faz igual. Eu falei, uau, me arrebentou, foi ótimo. Depois, mas foi difícil. O pastor Valdeir, que é meu discipulador, poderia chegar e falar, Rica, vamos conversar? Quando ele fala assim, dá até a espinha gela aqui. Me amou, perguntou se estava bem, mandava mensagem, me ligava, e ficou tudo bem, queridos. Mas eles tinham o direito de, no mínimo, me dar uma baita de uma bronca. Mas eles decidiram me amar e entender que aquilo que aconteceu não sou eu. Foi um gatilho de um pecado, de algo do passado, que veio à tona. E glória a Deus que veio à tona no ano da raiz. Eu pude entender e orar e ser curado sobre isso. Mas eles escolheram me amar, queridos. Então, quem sou eu para não amar ninguém? Quem sou eu para selecionar quem eu vou amar? Quem sou eu para entender se amar o fulano me traz benefício ou não? A igreja precisa acordar. A igreja precisa acabar com a divisão do mundo. Vamos começar pelo Brasil. Já é um bom tamanho para a gente começar. Chega de divisão, queridos. Chega. Chega de entrar em discussão por política que não vai levar a lugar nenhum. Vamos lá. Eu estou em poucos grupos da minha família. Quantas famílias aqui estão separadas, brigadas por causa de discussão política no WhatsApp? Levou a algum lugar as discussões? Se você não concorda, assim como eu não concordo com algumas coisas, a gente tem que orar. Porque é o Espírito Santo que vai convencer a mim sobre o que eu penso e as pessoas ao qual eu penso que estão erradas. E a gente não tem feito isso. A gente quer com as nossas próprias mãos selecionar o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, ou como a gente vai amar.
Isso é muito sério, queridos. Falei, né, desse exemplo, enfim, de pedir perdão. Ainda estou pedindo perdão para algumas pessoas. Mas o custo desse amor seletivo que a gente tem feito é alto. É alto. Porque se a gente não cuidar agora desse custo, dessa divisão, nós vamos ter maiores problemas. Exemplo, queridos. No passado, a igreja não intercedia pela política. Não intercedia. Qual que era o nosso velho jargão? Política, futebol e religião não se discute. Eu não vou dizer que é isso. E não se discute mesmo. Política, religião e futebol se ama. Ore. Não discuta. E é isso. A gente tem que saber o que está acontecendo no mundo. A gente não pode ser leigo e não saber o que está acontecendo no governo. Essa semana eu tive uma reunião na prefeitura de Curitiba, um possível cliente meu. Primeira coisa, Pai, abençoe esse lugar, independente das convicções que cada um tem aqui, Senhor. Se o Senhor me usar como fornecedor deles, eu quero ser diferente aqui. Quero que o Senhor me leve a falar sobre eles. Jesus para eles. Agora eu consigo fazer isso. Há um tempo atrás, talvez eu nem quisesse atender eles. Loucura isso, né? Porque eu estava no amor seletivo, modo seletivo, eu amo aqui, aqui eu não amo, aqui eu estou pensando se vale a pena amar. Deixa eu ver se tem mais uns benefícios para eu amar um pouquinho. É isso, queridos. A gente não tem que discutir. A gente tem que amar. A gente tem que ser que nem o Josué, como o pastor Sérgio falou outro dia. Não discute, faz. Né? Como o pastor Sérgio deu orientação no púlpito sobre Josué. Aí eu comecei a fazer um devocional esse dia sobre Josué. Com esse olhar de, uau, Josué não ficava discutindo, né? Fazia. Ó, isso, pau. Então, queridos, não escolha mais amar. Ame. Literalmente, ame. Sem seleção. Não importa se vai trazer benefício ou não. E o amor envolve o grande risco, queridos, que muitos de nós escolhemos não amar na maneira como deveria, como Jesus ama, porque a gente quer ter retorno. Eu não estou falando sobre coisas. A gente quer amar, mas a gente quer ser amado. A gente quer amar e quer que as pessoas deem frutos. Ontem, a gente quer fazer um discipulado, a gente quer falar de Jesus à pessoa e quer que a pessoa, daqui uma semana, esteja aqui, entregando tudo para Jesus. Se a gente mesmo tem coisas entregando até hoje. A gente está entregando coisas do nosso coração para o Senhor ainda, Ele está curando, limpando a gente. Só que a gente, quando escolhe amar uma pessoa, quer que ela dê resultado no dia seguinte, na semana seguinte. E se ela começa a não dar resultado, a gente já começa a amar um pouquinho menos. E vai amando um pouquinho menos. Até cair naquele velho jargão, naquela armadilha e dizer, eu estou aqui. Se você quiser, eu estou aqui, tá? Você não quer? Está tudo bem. Mas quando precisar, conta comigo. Só que a gente nunca mais manda mensagem, nunca mais manda nada. Caixinha, armazenamento. Pum. E fica lá na caixinha. E o diabo tem visto isso, queridos. Então, e quando a gente fala desse amor, não tem como não ligar no orgulho. Porque se a gente está amando, esperando algo em troca, o orgulho está gritando. Você já pensou se Jesus fosse amar Judas, queridos, esperando alguma coisa dele? Esse exemplo, para mim, é fantástico. Vou falar de mim. Eu não sei se eu conseguiria sentar na mesa de uma pessoa que vai me trair. Estou sendo tratado, talvez eu consiga. Mas sentar na mesa com uma pessoa que eu já sei que vai me trair para a morte, não é nem trair nas finanças, não é nem trair no trabalho, não é nem trair no casamento, é trair para me levar para a morte. Mas Jesus fez. Jesus sentou na mesma mesa que Judas, sabendo que ele ia trair ele, serviu ele. Jesus esperava alguma coisa dele, queridos? Se Jesus foi para uma cruz, Jesus foi lá para o madeiro, e tinham dois caras do lado. Um escolheu estar com Cristo, o outro não escolheu. Jesus não deixou de amar os dois. Ele ofereceu o mesmo amor para os dois. E ele estava ali. Agora vamos para as nossas vidas. Você já pensou, se Jesus olhasse para as nossas vidas? E essa semana eu tive um tempo com o Murilo, São José, é outro Murilo, tá? O Murilo de São José e o Allen em casa. A gente falava isso, né? Os três tiveram vidas loucas. Cada um com um perfil diferente, mas tiveram. E a gente falava sobre isso no meu irmão Burgada lá. Se Jesus olhasse para nós três e falasse assim,
Eu vou dar minha vida por esses caras e vão fazer um monte de besteira. Deus, não, esses três aqui não, deixa quieto. A gente falava sobre isso. Se Jesus fosse pensar, se o Papai do Céu olhasse para a gente, Deus olhasse e falasse assim, vou dar meu filho por esses caras aqui, mas esses caras não vão me dar resultado, estaremos vivos? Estaremos aqui hoje? Não estaríamos, querido. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente fala que a gente quer ser imitador de Cristo, é ser imitador de Cristo em tudo, não só em 5 minutos, não só em um tema. Então, queridos, o que eu quero trazer hoje é isso. Assim como Jesus teve um tempo com Judas e olhou para ele com amor, nós precisamos entender que tem muita gente precisando do nosso amor. E eu tenho certeza, queridos, que aqui como na minha mente está passando alguns nomes, na sua mente está passando alguns nomes. Nomes de pessoas que você escolheu não amar, ou escolheu amar depois. Não perde essa oportunidade, não. Não estou dizendo que você tem que ser complacente com o pecado dessas pessoas, ou com o que elas não querem. Mas não deixe de amar. Porque a diferença entre o resgate de pessoas que estão machucadas e novas pessoas para Cristo está na maneira como a gente vai amar essas pessoas. A maneira como a gente escolhe amar essas pessoas. Não deixa mais um muro. Não seja um pedreiro, um engenheiro de um muro. Mas seja um belo engenheiro, um arquiteto, enfim, de uma bela ponte. Que Jesus começou lá na cruz. E o Papai do Céu olhou e falou, vou trazer essas pessoas para mim. E é isso, querido, que o Senhor tem me falado. É sobre esse amor. E tantos outros que tem na Bíblia, que a gente podia ficar aqui a manhã inteira falando. Imitar Cristo é não ser seletivo em amor. Imitar Cristo é ser seletivo em amar. Só ame. Apenas ame as pessoas. E deixe que o Espírito Santo as convença. Está com dificuldade com alguma pessoa? Ore. Peça estratégia ao Senhor. O Senhor nos dá estratégia. O Senhor nos traz tantas coisas. O problema é que a gente quer gerar isso. A gente quer amar e, ao mesmo tempo, criar a estrutura, criar a estratégia, colocar a mão na estratégia e fazer a pessoa converter. Ame. Peça ao Senhor. E Ele vai dar a estratégia correta para essas pessoas voltarem para Cristo. Através da sua vida. É pelo amor de Jesus. Mas Ele ainda usa as nossas vidas para isso. Ele precisa que nós estejamos disponíveis a amar. E a pergunta que fica é, estamos disponíveis a amar como Jesus amou? Amar correndo risco. Amar sem esperar um benefício. Um amor que se dá. Um amor que não é seletivo. Eu gostaria muito de deixar essa pergunta para vocês hoje. E se a gente conseguir entender que amar é não escolher lados, queridos. Ou escolher apenas um lado, o lado de Jesus. Escolha Jesus. Escolha amar como Jesus amou. Escolha fazer as coisas como Ele quer. E não, como diz lá em Coríntios, como eu li aqui, da nossa maneira. O amor não pode ser da minha maneira. O amor tem que ser da maneira de Jesus. A maneira como o Pai nos ensinou. E se você não sabe, dobra seu joelho. Espírito Santo, seja sincero com Deus. Eu não sei amar. Espírito Santo, essa pessoa aqui, eu quero socar a cara dela. Eu quero dar uns murros nela. Só eu tenho vontade de pegar uma pessoa pelo pescoço? Mas é isso. A partir do momento que você se coloca no lugar de Deus, seja sincero com Deus, Pai. Fulano de tal é intragável, mas eu preciso amar ele. Você já está dando um passo em direção ao Senhor, falando, Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. E é isso que a gente precisa fazer. A gente tem medo de fazer as orações. A gente tem medo de ser sincero com Deus. E fica se escondendo no nosso mundinho, nas nossas caixas, e a gente se afugenta nas nossas tribos, porque afinal, eu estou seguro aqui. Eu amo, me amam, está tudo certo. Mas é hora de sair, queridos. É hora de buscar algo novo para o Senhor. É hora de perguntar, Deus, eu não sei amar. Me ajuda. O Senhor me ajuda a amar as pessoas? E aí eu vou dizer para vocês. Vão vir pessoas difíceis. Como eu era. Eu dei um trabalheira para o Valdeir. Mas eu dei um trabalho para o Valdeir e para a Jô, queridos, lá no passado. Mas um trabalho que, olha, vocês não têm noção. Mas dei muito trabalho para eles. Muito. Até que um dia, o Senhor me convenceu, através deles e tantas pessoas que eu falei aqui, que o amor era o que eu precisava para a minha vida.
E a partir disso, minha vida começou a mudar, que está mudando até hoje. Mas dei trabalho. Então você vai ter pessoas que vão te dar trabalho, sim. Então chegou a hora de sair da zona de conforto. Chegou a hora de parar com a divisão no país. E simplesmente amar. E você vai ver, queridos, quando você começar a amar, sem selecionar a quem, ou o como, apenas ame. E vocês vão entender que as pessoas vão começar a chegar perto de vocês. As pessoas vão começar a chegar próximo a vocês. Elas nem sabem o porquê, mas elas querem o que você tem, que é esse amor, que vai confrontar o pecado, sim, mas que vai confrontar em amor, sem expor. É um amor para amar, é um confronto para amar. Amém, queridos? Eu fico por aqui. O que eu queria trazer para vocês era isso hoje. O Senhor falou comigo tantas as coisas, e eu pedi para o Senhor: Deus, não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Porque às vezes, querido, a gente inclusive quer gerar as coisas, mas não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer comunicar para a igreja, que o Senhor tem comunicado a mim. Eu não estou dizendo que eu faço perfeitamente isso, não, estou aprendendo. Mas eu me coloquei à disposição do Senhor em aprender a amar as pessoas, da maneira como elas são. E o Senhor vai mudar o coração das pessoas. Como um dia mudou o meu, como um dia mudou da minha esposa, como um dia Ele vai trazer para a gente, e nós vamos chegar no amor perfeito, que é a vinda dEle. Aí é outra pegada, Cristo. Quando Cristo voltar, é outro amor, é um amor diferente, um amor puro, verdadeiro, é um amor que, uau, eu nem sei explicar. Mesmo que eu tente, mesmo que eu peça ajuda pelo chat GPT, não vai rolar. Vai ser um amor diferente. Só que para a gente chegar nesse amor, queridos, chega o momento de parar de escolher lados. Chega o momento de parar de escolher quem eu vou amar, olhar para o pecado dela e falar, Amém? Glória a Deus, queridos. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. E se você entendeu que é a hora de mudar o seu coração e se colocar muito mais para amar do que ser amado, vai fazer muita diferença. Dizem as pesquisas que no casamento você é muito mais feliz quando você ama do que quando você é amado. É esquisito, né? Mas quando você escolhe amar, você começa a ver os defeitos da pessoa de outra maneira, porque eu escolhi amar minha esposa, e ela escolheu me amar. Se ela quisesse só ser amada, queridos, ia dar problema, porque ela ia começar a ver todos os capoeiros que eu tenho. Eu falei, eu não quero esse cara aí, esse cara dá tique nervoso, não dá. Mas ela escolheu me amar, mesmo eu tendo um monte de defeito, e eu escolhi amar a Renata. Ela tem pouquinhos defeitos, diferente, mas eu escolhi amar a minha esposa todos os dias. E quando eu escolho amar, as coisas acontecem, porque eu escolho me entregar, eu escolho renunciar ao que eu quero, porque eu quero ser amado, mas eu preciso renunciar ao que eu quero. E a gente começou a viver uma vida muito, muito melhor. É isso, queridos, que possamos amar mais do que queremos ser amados. E esse é o grande problema. O mundo tem falado para a gente: ei, ame-se, se cuide, faz o que você quer, você é livre, você tem direitos, você pode. Mas estamos esquecendo que isso também tem um outro lado. Eu preciso amar para ser amado. E é isso, queridos, glória a Deus. Espero que o Espírito Santo traga aos nossos corações esse amor, nos ensine a amar como Ele tem amado. Que toda a seleção, Pai, em nome de Jesus Cristo, do nosso amor caia por terra agora. Espírito Santo, eu te peço que todas as vezes que eu selecionei quem eu ia amar, o como eu ia amar, essas pessoas se sintam perdoadas, essas pessoas sintam que eu pedi um perdão verdadeiro, Senhor, e aponte para mim, para toda a igreja, Senhor, as pessoas a quem nós devemos amar mais. Se tiver que pedir perdão, que venhamos a pedir perdão. Se tiver que apenas abraçar, que abracemos. Se tiver que amar, Senhor, da maneira que o Senhor escolheu, que assim o façamos. Mas Deus, não me deixa mais ser apático a esse amor que o Senhor derramou sobre mim. Pai, me ensina, Pai, ensina a sua igreja a amar como o Senhor amou. Que toda a seleção caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que toda maneira que eu escolho selecionar, ela seja derrubada. Que tudo que eu construí na minha mente, Senhor, que tudo que nós construímos na nossa mente, sobre como amar, seja agora, Senhor, destruído pela Tua presença.
e que sobre as nossas mentes, o nosso coração, seja construído, Senhor, um amor do Senhor. Pai, e que possamos fazer essa pergunta: como devemos amar? Como eu devo amar, Senhor? Nos ensina e nos guarda nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor mais um pouquinho, amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável. Mostra, Senhor Jesus, o Teu amor em nossos corações. Aleluia. Queremos construir as nossas vidas em Ti. Queremos construir pontes, ó Pai, para demonstrar o Teu amor, Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
Jesus. Espírito Santo, que novamente eu te peço que essa manhã, Senhor, que esse dia seja um dia que de fato possamos aprender a construir, Senhor, o amor em cima do seu fundamento. Que os fundamentos de amor que aprendemos até aqui, Senhor, sejam renovados, Pai, pelo seu amor. Que todo fundamento de amor, Senhor, seja baseado no que o Senhor amou, como o Senhor amou as nossas vidas, Pai. Como o Senhor ainda nos ama, mesmo sendo tão pecadores, Pai, tão errantes. Obrigado, Senhor, por esse amor que o Senhor escolhe todos os dias derramar por nós. Obrigado por esse amor que o Senhor escolhe todo dia derramar sobre cada um de nós. Um amor pessoal, um amor incondicional, um amor, Senhor, que nós nunca entenderemos, ao menos não aqui, Senhor, mas o pouco que a gente conhece, dentro das nossas limitações, nós queremos aprender a te amar, Jesus, e amar ao próximo, como o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus, por esta manhã, e por essa palavra, Senhor, que veio aos nossos corações. Que a graça, o amor do Pai, o amor derramado pelo Pai, o amor que é concedido pelo Pai, seja sobre nós, sobre esse dia. Que nossa semana seja abençoada, extremamente em amor, pela misericórdia e graça dEle. Em nome de Jesus. Amém. Amém.